Pois bem, meus amigos, olha só, falávamos do crime de tortura, Lei 9455 de 1997, particularmente do artigo 1º e nos seus dois primeiros incisos nos seus dois primeiros incisos, o artigo 1º traz ali as modalidades criminosas. A gente vai ver que ainda temos modalidade criminosa na hipótese de tortura ou omissão, mas fundamentalmente a tortura é consubstanciada nas duas hipóteses desse artigo 1º. E aí a gente trazia então aqui o seguinte, né? O sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto jurídico, o objeto material. E um detalhe importante que talvez eu não tenha dado a ênfase devida no bloco anterior, embora eu tenha falado isso, mas eu faço questão de dar uma ênfase, né, de frisar, de enfatizar isso aqui, que é o seguinte, meus amigos, lembrar que, da mesma forma que eu dizia que em relação ao sujeito ativo, a gente tem um crime comum que poderia ser praticado por qualquer pessoa, em relação ao sujeito passivo, a gente também não tem a exigência de qualidades especiais. Ou seja, qualquer um pode ser sujeito passivo também desse crime. E aí eu quero que você lembre que, inclusive, crianças e adolescentes. Porque eu comecei dizendo que primeiro nós tivemos o crime de tortura no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 233 do ECA, mas eu mencionei, e agora eu faço questão de dar ênfase a esse ponto, é importante lembrar que com a lei de tortura, esse artigo 233 do ECA foi revogado. Então a gente não tem mais um crime de tortura específico para crianças e adolescentes. Quando eu tenho vítima, criança e adolescente, vai cair também aqui no artigo 1º da lei de tortura, tá bom? Então qualquer um pode ser sujeito passivo desse crime, inclusive crianças e adolescentes. Bom, volte comigo aqui para a tela. Que mais que a gente tem? Aí a gente chega na parte do núcleo do tipo. Núcleo, meus amigos, é o verbo do tipo. Aí eu quero que você veja aqui que no inciso de número 1, o núcleo é o verbo constranger. Constranger, que significa submeter, subjugar, compelir, né, forçar a, obrigar a. E aqui no caso é constranger a um sofrimento físico e mental. No inciso de número 2, a gente tem um intenso sofrimento físico-mental e o verbo caracterizador aqui é o submeter. Lembrando que lá, no inciso de número 1, o constranger ali é no sentido de submeter também, né? Ou seja, submeter alguém a um sofrimento físico-mental, né? É a ideia de constranger ao sofrimento físico-mental, é a mesma ideia, tá bom? Então é importante atentarmos aqui, meus amigos, para essas questões, tá? Então, o intenso sofrimento físico-mental, então, o verbo constranger ou verbo submeter, tá? Que mais que nós teremos aqui, então? Olha só. Dito isto, aí a gente volta aqui um pouquinho, a gente chega aqui na questão do elemento subjetivo. Falar de elemento subjetivo é falar de dolo e culpa. Embora exista uma discussão doutrinária em saber se culpa realmente é elemento subjetivo ou se seria elemento normativo, como alguns preferem, mas o entendimento que vingou aqui, né, entre nós aqui no Brasil é no sentido realmente de que a culpa é um elemento subjetivo. De modo que a gente fala em elemento subjetivo, estamos falando de análise de dolo ou culpa, né? Fundamentalmente é isso. E aí a gente precisa lembrar da regra do nosso ordenamento jurídico, que é a regra do artigo 18 do Código Penal, que é a regra da excepcionalidade do crime culposo. Ou seja, a regra é a gente só vai ter crime culposo quando a lei assim dispuser expressamente. A lei precisa prever expressamente a modalidade culposa para que a gente possa falar realmente em crime culposo, tá? Não é o caso da tortura. Não existe tortura culposa. Aliás, como a maioria dos crimes, a larga maioria dos crimes não admite modalidade culposa. É o caso da tortura. A tortura não admite modalidade culposa, tá? E aí, é importante a gente chamar atenção, no caso da tortura, para o fato de que, além de não admitir modalidade culposa, né, além de exigir o dolo, no caso da tortura, a gente não tem apenas o dolo genérico. O dolo genérico é aquele dolo de praticar a conduta e produzir o resultado. O caso da tortura é um desses tipos de crime em que se exige o chamado elemento subjetivo específico. Alguns chegam a chamar de dolo específico, né? Mas elemento subjetivo específico ou dolo específico, o que é isso?
é uma especial finalidade no agir. O elemento subjetivo específico significa praticar a conduta objetivando uma finalidade específica. E isso fica muito claro quando a gente, por exemplo, analisa aqui o inciso de número 1. Perceba, não é só o dolo de impor um sofrimento físico ou mental. Não. A pessoa vai causar um sofrimento físico ou mental, mas com alguma finalidade. Por exemplo, na linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então é torturar a vítima para que ela confesse. E aí eu chamo sua atenção para o fato de que, volte comigo, olha, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Veja que nem falou em confissão em relação à prática criminosa, como aparece na linha B. Tá? Então, confissão ali da vítima ou de terceira pessoa. Da vítima ou de terceira pessoa, porque seria aquela hipótese em que eu torturo uma pessoa para que... torturo uma criança para que a mãe da criança confesse, por exemplo, né? Então, é essa que é a ideia aqui, tá? Bom, então veja que aqui na linha A, por exemplo, já aparece de forma muito elucidativa essa especial finalidade no agir. Esse agir objetivando uma finalidade específica. No caso, a finalidade específica consistente justamente em obter a declaração ou a confissão da própria pessoa que é torturada ou de uma terceira pessoa, conforme a gente dizia. Volte comigo aqui para a linha B. A linha B vem e diz assim: para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Para provocar, eu repito, ação ou omissão de natureza criminosa. Então veja, eu torturo uma pessoa para que esta pessoa provoque uma ação ou omissão de natureza criminosa. Significa dizer, eu torturo a pessoa para que ela pratique o crime. Volte comigo aqui para a tela. Veja que não necessariamente é a pessoa torturada que vai praticar o crime. Veja que aí diz, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então eu posso citar aqui o mesmo exemplo. Torturo ali uma pessoa para que o pai da pessoa, a mãe da pessoa cometa o crime. Vai cair aqui do mesmo jeito. Tá? Aí eu quero que você lembre o seguinte. Neste caso, o torturador... ele está praticando, além de praticar o crime de tortura, a conduta dele consiste em coação moral irresistível, prevista no nosso Código Penal no seu artigo 22, como uma causa de exclusão da culpabilidade. Mais especificamente, uma causa de inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Então, meus amigos, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, acompanhem comigo. Se eu torturo uma pessoa para que aquela pessoa pratique crime ou para que outra pessoa pratique crime, percebam comigo que, além de responder pela tortura, eu, torturador, responderei pela conduta praticada pelo coato. Coato ou coagido é a pessoa sobre quem recai a coação irresistível. Eu cito aquele conhecidíssimo exemplo, é sempre um exemplo muito lembrado quando a gente fala em coação moral irresistível, aquele exemplo de bandidos que sequestram a família do gerente de banco, obrigando o gerente de banco a ir até a agência com alguns criminosos para pegar o dinheiro da agência bancária e entregar para esses bandidos. Com o tempo, evidentemente, as instituições financeiras já foram adotando outros mecanismos de segurança, então hoje o gerente, nem que ele queira, ele consegue ter acesso, etc., né? Mas durante muitos anos foi um crime muito comum. Né? Então, percebam comigo que, indubitavelmente, aqueles criminosos estão praticando tortura contra a família daquele gerente, contra o próprio gerente, porque lembre comigo, volte comigo aqui para a tela, que o intenso sofrimento é físico ou mental. Então, não necessariamente estamos falando de tortura física, mas indubitavelmente, né, pessoas fortemente armadas mantêm em cárcere ali aquela família, ameaçando matá-los. Eu não tenho a menor dúvida de que há um sofrimento mental ali bastante acentuado.
E com isso eles querem que o gerente de banco vá praticar a conduta, subtrair os valores da instituição financeira. Aí eu repito que nesse caso, esses criminosos, além dos crimes praticados contra a família do gerente, incluindo a tortura, eu digo incluindo a tortura porque inclusive podem existir outros crimes, evidentemente, né? Mas além dos crimes praticados contra a família do gerente, incluindo a tortura, além disso vão responder pelo fato típico ilícito praticado pelo gerente, que evidentemente vai pegar o dinheiro e entregar para eles, né? Qualquer um faria a mesma coisa. Por isso que a gente diz que essa coação moral irresistível da qual ele foi vítima é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, né? Não dá para exigir uma conduta diversa daquela pessoa. Qualquer um teria feito exatamente a mesma coisa que ele fez. Inexigibilidade de conduta diversa, né? Coação moral irresistível é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Então, justamente por isso, meus amigos, vejam que esses que torturaram a família do gerente, além de eventuais outros crimes, também responderão pelo fato típico ilícito praticado pelo coato, que no meu exemplo é o gerente. Então, o coato, ou coagido, ele é considerado um instrumento para a prática do crime perpetrado pelo coator. O coator, nesse caso, vai figurar como autor mediato do crime. É uma das hipóteses de autoria mediata, também chamada de autoria indireta, né? Que são essas hipóteses em que o verdadeiro criminoso se vale de interposta pessoa como instrumento para a prática do crime. Um dos exemplos é esse da coação moral irresistível. Então aqui no caso, o sujeito pratica a tortura e o coato, que praticar o fato típico ilícito, né? Os torturadores, que são os coatores, também responderão pelo fato típico ilícito praticado pelo coato. Todavia, eu quero que você perceba que o crime de tortura estará consumado independentemente de ter havido a ação ou omissão de natureza criminosa. Prossiga comigo aí na tela e eu quero que você perceba o seguinte, veja só. A lei de tortura diz assim: para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Essa expressão para provocar é, como eu dizia no começo, é o elemento subjetivo específico, é especial finalidade no agir. Ou seja, é a finalidade do torturador. Ele está torturando, impondo um intenso sofrimento físico-mental. Para quê? Com qual finalidade? Qual o especial interesse de agir? O especial interesse no agir, especial finalidade no agir é para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Só que o coato, ele não praticou a conduta. Tá, isso significa que a tortura não foi consumada? Não, a tortura foi consumada. A tortura, ela é consumada com aquilo que é descrito no caput. O que é descrito no caput? No caput, leia-se aqui, né? Na verdade, no inciso de número 1. O que é descrito aqui no inciso de número 1? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, constranger alguém, constranger a gente sabe que é submeter, subjugar, compelir, obrigar. Então, constranger alguém causando sofrimento físico ou mental e tinha esta finalidade descrita aqui na linha A ou na linha B, o crime estará consumado, ainda que os resultados previstos na linha A ou na linha B não se verifiquem. Porque o que consta na linha A e na linha B, como eu dizia, é apenas o elemento subjetivo específico, é a finalidade do agente, é aquilo que o agente pretende, né? Então, isso é para caracterizar o elemento subjetivo, mas a consumação é o que é descrito no inciso de número 1, ou seja, constrangeu a pessoa, submeteu a sofrimento físico ou mental com aquela finalidade, o crime está consumado, ainda que a finalidade específica não seja atingida. Tá bom? Bom, que mais, meus amigos? Aí veja só. Aí a linha C diz assim: em razão de discriminação racial ou religiosa. Em razão, eu repito, de discriminação racial ou religiosa. Tá? Vejam só, meus amigos. Aí aqui nós temos, então, motivo. Não estamos falando de especial finalidade no agir. Aqui nós estamos falando de motivo. Tá? Não é especial finalidade no agir, eu repito, né? Não é elemento subjetivo específico. Aqui é motivo, tá? Motivo.
Bom, discriminação racial ou religiosa. Em relação à questão racial, para começo de conversa. Primeiro que discriminação consiste em um tratamento diferenciado. É conferir um tratamento diferenciado. Existe a chamada discriminação positiva, que são as ações afirmativas. Evidentemente não é o caso aqui. Então a gente tem a discriminação racial e discriminação religiosa. Bom, em relação à questão racial, biologicamente falando, a ciência hoje não trabalha mais com o conceito de raça. O projeto Genoma, depois de mapear o DNA humano, chegou à conclusão de que tecnicamente não existem raças, biologicamente não existem raças, né? Porque podem existir mais diferenças genéticas no DNA ali entre dois negros e entre dois brancos do que entre um branco e um negro, por exemplo. Agora, existem algumas pequenas diferenças entre bilhões de características do DNA, algumas se manifestam em caracteres exteriores e aí faz com que a gente tenha fenótipos distintos e a partir daí a gente passa a acreditar na existência de raças, embora biologicamente elas não existam. Mas no direito, aquilo que é definido como real tem consequências reais. Ou seja, embora biologicamente não existam raças, mas nós seres humanos continuamos a nos portar como se existissem raças e nós continuamos a discriminar por conta das tais raças que nós acreditamos existir. Por isso, meus amigos, ainda que a ciência, a biologia, a genética, a medicina, ainda que a pesquisa científica mais avançada hoje já não fale em raça, mas no direito a gente vai continuar por um bom tempo ainda falando em raça, porque enquanto acreditarmos que existem raças e enquanto acreditarmos na discriminação por conta da raça, é necessário que a gente tenha a tutela penal para a proteção das vítimas dessas condutas. Então, o que seria a discriminação racial? Seria o tratamento diferenciado por conta da raça, que biologicamente não existe, mas juridicamente nós vamos identificar como um conjunto de aspectos físicos. São as características fenotípicas da pessoa. E aí, religião, né, não há maiores controvérsias em relação a isso, a discriminação pode ser de caráter religioso também. Veja que aqui não entrou discriminações de outra natureza, né, não entrou aqui a discriminação, sei lá, por procedência nacional, por raça não entrou por etnia, por cor, procedência nacional, orientação sexual, condição de pessoa com deficiência, condição de pessoa idosa. Na lei de tortura propriamente dita, aqui a gente tem como motivo a discriminação racial ou religiosa, é o que consta aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só, meus amigos. Voltando para a análise aqui do tipo penal. Tá. Então esse é o elemento subjetivo. E no inciso 2, qual é o elemento subjetivo? A gente sabe que também é o dolo, que também não existe modalidade culposa, mas tem elemento subjetivo específico? Ou seja, tem uma especial finalidade no agir? Tem. Qual é a especial finalidade no agir? É a finalidade de castigar a pessoa, a finalidade de imposição de uma medida de caráter preventivo também. Então aqui são especiais finalidades no agir, tá? Então caracterizaria este crime também, meus amigos. Volte comigo aqui para a tela, que mais? Bom, então, voltando aqui para essa análise, e a consumação? Acabou que ao falar de elemento subjetivo específico, acabei falando também da consumação, né? Quando é que está consumado esse crime? Para que haja consumação desse crime, não há necessidade de que se produzam os resultados almejados na especial finalidade no agir. A gente viu que para a consumação haveria necessidade de causação de intenso sofrimento, intenso é a expressão do inciso 2, né? Intenso sofrimento físico-mental, ou sofrimento físico-mental, como diz o inciso de número 1, e com aquelas finalidades específicas, com aqueles elementos subjetivos específicos a que nós nos referimos, tanto no inciso de número 1 quanto no inciso de número 2, tá? Bom, é isso, meus amigos. Cabe a tentativa aqui?
Cabe, eu posso tentar torturar alguém e não conseguir, sem dúvida, né? Ou seja, é crime plurissubsistente, um crime que a conduta pode ser fracionada, de modo que eu tenha a execução em um momento e eu não consiga chegar até a consumação. Sem dúvida, é possível. Já pendurei a pessoa no pau de arara, vou começar ali, e ela consegue escapar de algum jeito e bate em mim e consegue fugir. É possível, né? É possível iniciar os atos de execução já começando ali os primeiros atos de imposição do sofrimento físico-mental e ser interrompido. É possível, tá? Bom, em relação à ação penal, esse crime é de ação penal pública incondicionada. Os crimes da lei 9455, os crimes aqui de tortura são crimes de ação penal pública incondicionada. Então a titularidade é do Ministério Público e o Ministério Público, como nós sabemos, não se submete a nenhuma condição de procedibilidade. Quando a gente diz que não se submete a nenhuma condição de procedibilidade, significa que não há aqui a condição da representação do ofendido, tampouco a condição da requisição do ministro da Justiça. E por fim, meus amigos, as penas, tanto no inciso 1 como no inciso de número 2, nós vimos que a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Como a pena máxima é de 8 anos, então obviamente não é infração de menor potencial ofensivo, nem faria sentido ser, né, um crime de tortura, que é um crime equiparado a hediondo, nem faria sentido ser infração de menor potencial ofensivo, que a gente sabe são os crimes com pena máxima até 2 anos, aqui a pena máxima é de 8. Veja que também não cabe suspensão condicional do processo, também não faria sentido. Suspensão condicional do processo, meus amigos, é para os crimes com pena mínima até 1 ano. Pena mínima, eu repito, até 1 ano, tá? Crimes com pena mínima até 1 ano. Aqui a pena mínima é de 2, né? E, meus amigos, importante, então, chamarmos a atenção para o fato de que não há, portanto, aqui que se falar em suspensão condicional do processo. Pela pena, caberia acordo de não persecução penal, porque acordo de não persecução penal é para crimes com pena mínima inferior a 4, mas não cabe. Eu disse que pela pena caberia, mas não cabe porque não preenche outro requisito. O outro requisito do acordo de não persecução penal é que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça, o que aqui obviamente não é o caso. Então aqui não cabe nenhum dos institutos despenalizadores, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe acordo de não persecução penal e também, em caso de condenação, não vai caber a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque o requisito, um dos requisitos para isso, conforme diz o artigo 44 do Código Penal, é que a gente tivesse um crime sem violência ou grave ameaça, tá? Da mesma forma que acontece com o acordo de não persecução penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos somente se aplica para crimes sem violência ou grave ameaça. Já a transação penal e a suspensão condicional do processo poderiam ser para crimes com violência ou grave ameaça, mas não se aplicam aqui por conta da pena existente, tá? A pena aqui, obviamente, não se adequa a nenhum desses institutos despenalizadores. Tá bom, meus amigos? Bom, feita essa análise do tipo penal em todos os seus elementos aqui, eu avanço então ainda mais um pouco para a gente chegar no parágrafo 1º, finalmente aqui, da lei do artigo 1º, né, o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 9455, enfim, né, o que é que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, meus amigos, então, no parágrafo 1º, a gente tem assim: na mesma pena incorre quem? Meus amigos, quando a gente tem essa expressão, e essa expressão é bastante comum, seja na parte especial do Código Penal, ou seja aqui na legislação extravagante, é muito comum essa expressão, na mesma pena incorre quem? Aqui é o que a gente chama de figura equiparada.
Então aqui no parágrafo 1º, quando a gente diz na mesma pena incorre quem, tecnicamente falando, é a figura equiparada à tortura. Então é equiparado ao crime de tortura. Na prática a gente considera como tortura mesmo, mas tecnicamente é equiparada à tortura, né? A figura típica equiparada ao crime de tortura, tá? Então o parágrafo 1º diz assim: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Isso é interessante porque aqui no parágrafo 1º, tal qual acontece lá no inciso de número 2, só que aqui com muito mais razão, aqui a doutrina vai chamar a atenção para o fato de que é crime comum, não é crime próprio. Embora pareça ser um crime próprio, porque afinal de contas está falando no crime praticado contra a pessoa que está presa ou submetida à medida de segurança, e assim, regra geral, quem vai ter acesso a essa pessoa são os agentes públicos, mas a rigor poderia aqui a tortura ser praticada por quem não é agente público e que de algum modo teve acesso a essa pessoa que está presa ou submetida à medida de segurança. Então poderia haver a tortura aqui nessa figura equiparada praticada também por particulares, né? Por isso que a doutrina diz que, embora, né, malgrado aqui tudo leve a crer que a intenção do legislador era realmente criminalizar a conduta perpetrada por agentes públicos, mas aqui a gente não tem isso. A gente não consegue extrair da leitura do parágrafo 1º que a conduta seria exclusiva dos agentes públicos. Outro ponto relevante é a gente chamar a atenção para o seguinte, olha só. Então, quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Perceba que aqui, meus amigos, não há o elemento subjetivo específico, ou seja, não há aquela especial finalidade no agir. Não há o praticar a conduta objetivando uma finalidade específica. Veja que se fala assim na prática do ato, veja que se fala assim no sofrimento físico ou mental, mas não com uma finalidade específica. Aqui só se fala o meio para a prática, né? O intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Mas aqui a gente não tem uma finalidade específica, como a gente tem, por exemplo, lá no inciso de número 1, para obter confissão, declaração, a ação ou omissão de natureza criminosa, no inciso de número 2, quando se fala para castigo ou para medida preventiva, ali são finalidades específicas, o chamado elemento subjetivo específico que a gente não tem aqui na figura equiparada do parágrafo 1º desse artigo 1º, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Só para a gente fechar, no finalzinho aqui desse bloco, eu só vou ler aqui o parágrafo 2º e a gente volta daqui a pouco comentando. O parágrafo 2º então diz assim: aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Veja, aqui é a chamada tortura omissiva. Sim, a tortura por omissão. Eu já havia comentado sobre ela, então é importante a gente chamar a atenção que aqui a gente tem a chamada tortura por omissão, tá? Eu vou então caminhar para a gente fechar esse bloco. Daqui a pouco eu volto começando falando da tortura por omissão e avançando para fecharmos esse artigo 1º e vermos também os outros artigos aqui da lei de tortura. Como eu disse, é uma lei muito pequena, a gente já está quase terminando. Próximo bloco a gente fecha aqui a lei de tortura. Daqui a pouco a gente volta, meus amigos. Vamos lá.